amigos do canal Detetive Vascaíno, nos ótimos sábados a todos, está entrando no ar mais um informativo do canal e um dos últimos abordando aí a participação do Vasco neste Brasileirão, que fecha o ano diante do Cuiabá, num jogo sem muito apelo, mas pro Vasco algumas coisas ainda contam. E eu vou te contar tudinho sobre essa situação e sobre o que Felipe pretende colocar em campo neste último duelo no campeonato. E vou destacar também outras situações, como por exemplo, as sondagens que vêm ocorrendo em relação a novas peças para a engrenagem de 2025. Tive a oportunidade de conversar com um empresário de um dos sondados pelo Vasco e já te trago mais detalhes. Então, se liga aqui, me assiste até o final, deixa o like, compartilhe o conteúdo e mostre que você gosta do meu trabalho. Inscreva-se e aproveite. Bom, vamos então dar o pontapé inicial de hoje falando de Cuiabá e Vasco, o jogo que acontece lá em Cuiabá às 16 horas no domingo e que fecha o ano para o Vasco da Gama. Um ano sem títulos, sem muitas ambições, sem muitas aspirações, mas que apesar dos pesares deixou o clube com uma das vagas, para a Sul-Americana de 2025, dando fim àquele tormento de levar para a última rodada a permanência aí na Série A. O Vasco tem muitas lições para tirar desse ano e que precisam ser novamente revistas para o próximo, Erros, inclusive, idênticos aos anos anteriores, mas que não conseguiam ser sanados. A esperança é que botem a mão na consciência e revejam aí tudo de ruim, que aconteceu em 2024, para que não se repita em 2025. E ainda tem essa questão do novo investidor, da SAF, que pode aí ser um remédio para injetar um novo ânimo, Olha, um novo norte no horizonte Cruz Maltino. Mas hoje a realidade é essa. Um time com técnico interino, sendo comandado aí pelo diretor técnico, na promessa que ele não será o treinador para a próxima temporada, e um elenco recheado de carências e indefinições para 2025. E para esse jogo de amanhã, a meta é vencer e fechar e retribuir o apoio que o torcedor Cruz Maltino injetou no time nesta temporada. Um apoio que fez a diferença mesmo nos momentos ruins. O Cuiabá já está rebaixado, o Vasco está classificado para a Sul-Americana, não cai mais, porém tem algumas coisas nesse jogo que ainda comprometem para a próxima temporada. Em 10º lugar, com 47 pontos, o Vasco ainda mira aí terminar pelo menos a competição na 9ª colocação. Isso porque, além de receber mais dinheiro da premiação, uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil está em jogo. Vale destacar que os nove primeiros da tabela da classificação do Brasileirão garantem um lugar nesta etapa do torneio. Caso ultrapasse o Cruzeiro, por exemplo, o time do Felipe pularia a 1ª e a 2ª fase da Copa do Brasil, algo que no calendário apertado do futebol brasileiro pode fazer a diferença lá na frente, ainda mais com o acúmulo desgastante dos jogos que vão se projetando por aí. Para isso acontecer, o Vasco precisa derrotar o Cuiabá e torcer para o Cruzeiro perder ou empatar contra o Juventude lá fora. Um resultado possível por conta da má fase do time do Fernando Diniz, que possui somente uma vitória aí em 10 jogos. Se o Vasco vencer ou perder, mas o Cruzeiro ganhar, aí não adianta mais de nada. Teria que disputar a Copa do Brasil desde o seu início. Sobre o time do Felipe, muitas novidades fizeram parte da lista de relacionados. Entre elas, as voltas do Victor Luiz e do Jean Davi, que ficaram de fora da última relação, e a presença de alguns crias da colina, Por exemplo, o lateral direito, o Paulo Ricardo, que na verdade é o Paulinho, lateral da base, E o garoto, o atacante Bruno Lopes. O Alegria, que foi titular com o Felipe em sua estreia, não foi relacionado, assim como o colombiano Emerson Rodrigues, que já há 2 jogos não faz parte da relação do Felipe. Comenta-se, inclusive, os bastidores, que o jogador esteja aí com o filme queimado, tenha perdido prestígio com o Felipe, por conta de possíveis reivindicações no time titular, mas fato é que o atleta segue de fora e não se sabe se permanecerá no clube na próxima temporada ou será emprestado. Lembrando que o contrato do colombiano é até junho de 2025. Há uma tendência, inclusive, do Felipe, pelo futebol que o time jogou contra o Atlético Mineiro, repita a formação com 3 volantes e os jogadores que atuaram bem desde o início, como Alex Teixeira e o Coutinho ali comandando as ações. 2 mudanças certas por ordem de suspensão, que são o Paulo Henrique na lateral direita e o Piton na lateral esquerda. O Pumita entraria na vaga do PH e na esquerda a possibilidade maior que o Leandrinho fique com a posição, tendo o Victor Luiz ali como uma outra opção. Há inclusive a possibilidade do Victor Luiz seguir no Vasco, já que seu contrato se encerra agora, no final do ano, e essa escalação dele pode ser um indicativo, apesar que o Vasco hoje só teria o Leandrinho como reserva do Piton, e se tirasse o Victor Luiz, só teria o Léo Pelé,
caso voltasse aí um jogador para a antiga posição. Esse jogo também, pelo que eu apurei, vai servir para o Felipe testar novas opções e fazer algumas experiências. Principalmente colocar mais tempo Paê e Coutinho atuando juntos. Há esta possibilidade, principalmente ali, dependendo das circunstâncias da partida. Se nada mudar, uma possível formação seria o Léo Jardim, o Pumita, o João Victor, o Léo e o Leandrinho, ou o Victor Luiz, o Hugo Moura, Matheus Carvalho, o Jair e o Coutinho lá na frente, Alex Teixeira e Verratti. E aí, você acha uma boa essa escalação? Então comente aí, participe! Sobre o Cuiabá, meus amigos, o clima é de final de festa, o time já está rebaixado para a Série B e tenta juntar os cacos para montar um planejamento para subir de novo. Nesse último jogo, o time terá problemas na escalação, isso porque nomes como o atacante Jonathan Cafu e o meia Felipe Augusto já foram dispensados do clube e outros estão suspensos para essa partida. São os casos do Alan Empereru e do goleiro Walter, que receberam o terceiro amarelo, né, na derrota por 1-0 contra o Fluminense na última rodada. E não enfrentam com isso o Vasco. O André Luiz também está lesionado. Então, em contrapartida, o meia Maxi volta de suspensão e vai estar à disposição do treinador Bernardo Franco. Desta forma, o Cuiabá deve ir a campo com Pezenato, o Matheus Alexandre, o Bruno Alves, o Marlon e o Ramon, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Max Olderilson, e lá na frente o Cleison, o Isidro Pita e o Eliel. Lembrando que o Dourado nunca venceu o Vasco em toda a sua história desses confrontos. Em 5 jogos disputados entre as equipes, são 3 vitórias do Vasco e mais 2 empates, com 5 gols Cruz Maltinos e apenas 1 para o Cuiabá. Bom, agora vamos voltar a falar do Vasco no tocante a chegadas e saídas de divisão do próximo ano. Ontem, como eu já tinha colocado aqui no vídeo anterior, os amigos do Globoesporte.com já tinham trazido, né, uma notícia do suposto interesse do jogador zagueiro Davi Ricardo, de 21 anos e que pertence ao Ceará. Jovem jogador, por sinal, que se destacou na Série B desse ano pelo clube cearense. E eu tinha prometido buscar uma palavra do seu staff para posicionar você, torcedor, dessa informação. Ontem eu não havia conseguido o retorno deles. Hoje pela manhã eu consegui o retorno através do seu representante, o Daniel Coracini, que gentilmente respondeu aos meus questionamentos. E ele confirmou essa consulta do Vasco pelo zagueiro do Ceará. Abre aspas, houve apenas uma sondagem das condições do negócio. Fecha aspas. Em seguida perguntei para ele, né, se já tinha algo definido sobre o futuro do jogador, haja vista que eram muitos comentários de ofertas de times do exterior e pelo fato do cara estar super valorizado. E ele me disse o seguinte, abre aspas, estamos recebendo muitas sondagens sobre a situação do atleta. O Ceará vende o atleta se chegar nos números que eles imaginam. Fecha aspas. Enfim, ele não quis entrar nos méritos aí dos números, mas lembrando que o Ceará adquiriu por 90%, né, dos direitos econômicos do Davi Ricardo, junto ao Fluminense do Piauí, em 2022, por R$1 milhão. Já recusou, inclusive, ofertas muito mais atrativas de um time da Ucrânia por mais de R$5 milhões. E ele é visto com um enorme potencial internamente por lá, por se tratar de um zagueiro de muita força, de boa técnica e que sabe construir. Por ter vários pretendentes, está com cheiro de leilão no ar. E certamente vão buscar aí um valor em cima, um bom valor em cima do atleta, né, que tem contrato até o final de 2026. E essas sondagens do Vasco, meus amigos, não necessariamente implicam que vão trazer determinado atleta. O Vasco está monitorando peças, está levantando dados, condições dos negócios, para quando fechar com o novo treinador e atacar o mercado com base nessas condições, já que o clube não quer cometer loucuras e estipula um teto, porque há muitas carências identificadas no elenco. Certamente outros jogadores serão sondados em breve e a gente só tem que saber filtrar se são sondagens que partiram mesmo do Vasco ou de intermediários tentando colocar jogadores no clube. Coisa normal nessa época. E já que estamos falando de zagueiro, vamos fechar esse boletim de hoje falando de um que provavelmente não deve voltar mais ao Vasco. Trata-se do Manuel Capasso. Eu já tinha informado aqui que a imprensa paraguaia noticiava a todo instante que o Olímpia iria exercer a compra pelo argentino. E as últimas informações voltam a indicar isso. O Vasco oficialmente ainda não recebeu um aviso do clube paraguaio, mas intermediários aí dos representantes do atleta vêm aí alertando que o Olímpia deve mesmo exercer a cláusula de compra. Os valores giram em torno aí de R$9 milhões,
Vamos aguardar, porque há uma distância entre alegar o interesse e depositar toda essa quantia, né? Para o Vasco seria a ótima entrada nos cofres da SAF desses valores. Vamos aguardar. Bom, é isso. Finalizo esse boletim desejando a você um ótimo final de sábado, um bom início de domingo e amanhã a gente está de volta para mais uma conversa. Um grande abraço e até lá.